Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Já somos uma grande família. Hoje vamos falar sobre o desmistificar e o que é a doença mental. Para muitos pode ter um sentido negativo, para alguns pode até ser um tabu, alguns até podem sentir algum preconceito em relação a esta questão. Mas é por isso que estamos aqui para falar sobre a doença mental, do respeito e pelo caminho que devemos e temos de começar a percorrer com estas pessoas e os seus familiares. Para isso estaremos à conversa com uma das irmãs hospitaleiras, especialista em psiquiatra e saúde mental, demência, reabilitação física e cuidados paliativos, as irmãs conhecidas pela ciência do cuidar. Temos aqui connosco a irmã Fernanda Oliveira. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Pelo convite e pela disponibilidade também de falar destes temas. Sim. E como de manhã é que se começa o dia, como eu costumo dizer, vamos iniciar a nossa manhã da forma melhor, que é com oração. E eu quero convidar a irmã a orientar este momento para nós. Muito bem, então, recebendo também esta vossa oportunidade, este vosso convite, trago comigo uma oração que é uma oração de tradição hospitaleira que rezamos diariamente em todas as comunidades. É uma oração que também pode ser rezada por todos, é uma oração universal praticamente, e que é uma oração a Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus. Nossa Senhora do Sagrado Coração de José é a protetora da congregação, foi fundamental também na fundação, as irmãs consideravam-na sempre como a primeira hospitaleira, e a ela também nos dirigimos com esta invocação de Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus. Nós, como irmãs hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, depois também invocamos Nossa Senhora como a mãe deste Jesus, não é? Que abriu o seu coração sobre as pessoas que sofrem, não é? Que está muito presente neste mundo do sofrimento. Então, rezamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E por Maria também nos dirigimos a Deus. Sabemos que ela nos acolhe na nossa realidade e que nos conduz neste caminho que nos leva ao Pai, na imitação do seu Filho e pela ação do Espírito Santo. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus, das grandes obras que em vós realizou o Senhor. Escolheu-vos para mãe, quis-vos junto à cruz, fez-vos participante da sua glória e escutou atento a vossa oração. Oferecei-lhe os nossos louvores e as nossas ações de graças. Apresentai-lhe as nossas petições. Fazei que vivamos como vós no amor do vosso Filho, para que chegue depressa o seu reino. Conduzi todas as pessoas à fonte da água viva, que brota do seu coração, derramando sobre o mundo a esperança, a salvação, a justiça e a paz. Fortalecei a nossa confiança, respondei às nossas súplicas e mostrai-vos sempre nossa Mãe. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos ver uma peça feita pela nossa missionária Graciele Reis, que fez sobre as irmãs hospitaleiras e o cuidado com os utentes, em que o tema desta peça é "Uma pessoa vale mais que o mundo inteiro". Esta frase é de São Bento Meni, fundador das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, e resume bem a missão da congregação, que é o olhar sobre a pessoa de forma integral em todas as suas dimensões, física, psíquica, social e espiritual. Vamos ver. Uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Esta frase de São Bento Meni, fundador das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, resume bem a missão da congregação, o olhar sobre a pessoa de forma integral, em todas as suas dimensões, física, psíquica, social e espiritual. Procuramos estar atentos e dar a resposta a todas as necessidades da pessoa em todas as suas dimensões. Portanto, na dimensão biológica, na dimensão psicológica,
na dimensão social, na dimensão espiritual e na dimensão funcional. A Casa de Saúde Rainha Santa Isabel é um dos 12 estabelecimentos da instituição em Portugal continental e nas ilhas. Esta unidade dedica-se, sobretudo, através de equipas interdisciplinares, à prestação de cuidados em saúde mental e psiquiatria. Na proximidade do Dia Mundial do Enfermo, no próximo sábado, 11 de fevereiro, o modelo assistencial da Casa de Saúde é um exemplo de trabalho humanizado aos 422 utentes acolhidos. Uma premissa: a pessoa não é a doença, ela é mais do que isso. Enquanto equipa, tentamos dar resposta àquilo que são as necessidades, os problemas da pessoa assistida e dando resposta de forma especializada na área da saúde mental e psiquiatria à pessoa que tem experiência com doença mental, não vendo apenas a sua doença, mas sim a pessoa na sua plenitude, respeitando aquilo que são as suas vontades, a dignidade que lhe é inerente, e nós, como cuidadores, adaptamos àquilo que são as suas necessidades. Em sua mensagem para o Dia Mundial do Enfermo deste ano, o Papa Francisco destaca que a data não visa somente a oração e proximidade com os que mais sofrem, mas também quer motivar instituições de saúde e sociedade civil para uma nova forma de avançar juntos. Uma das contribuições sociais da instituição é tirar o estigma colocado sobre pacientes de saúde mental. Na atualidade, e cada vez mais, e a pandemia também trouxe um bocadinho este abrir portas, em que começarmos a normalizar a doença mental como qualquer um outro problema de doença que podemos todos sofrer e que qualquer um de nós pode ter esta experiência de doença mental. E temos que nos sentir à vontade em pedir ajuda como pedimos em qualquer outro momento. E, portanto, a nossa equipa multidisciplinar dá resposta às pessoas que têm doença mental, mas também à sua família, porque quando nós recebemos uma pessoa, recebemos a sua família. Promover a autonomia e o desenvolvimento de habilidades. Duas vertentes da Casa de Saúde que se concretizam por meio da produção de peças artesanais ou na experiência da quinta pedagógica. Cada pessoa é acolhida e respeitada na sua fé, ou seja, tudo aquilo em que ela acredita procura-se responder segundo a sua situação. Os recursos são muitos, como a sala de relaxamento e estímulo sensorial. Desde a promoção de desenvolvimento científico até os tratamentos de saúde, assistência social, fomento da participação das famílias, entre outros, o carisma das irmãs hospitaleiras tem o objetivo de evangelizar de forma concreta com a própria vida hospitaleira. Como diria São Bento Mene, na assistência ao doente, a ciência e a caridade se completam. Todos procuramos contribuir para que a hospitalidade possa chegar a mais corações. Somos diferentes pessoas, cada uma com as suas qualidades, possibilidades e potencialidades, e procuramos que a hospitalidade possa ser encarnada e todos em favor de quem mais necessita. Quando todos colaboramos, damos as mãos para poder fazer juntos o bem. Não é só uma pessoa, é em conjunto. Irmã, mais uma vez seja muito bem-vinda ao nosso programa. Peço-lhe que se apresente e que nos fale ou nos conte como é que se enamorou por este carisma. Então, eu sou uma irmã hospitaleira do Sagrado Coração de Jesus, que um dia tive a oportunidade de conhecer esta realidade do que é uma congregação, do que é viver em comunidade. Fiz através de uma experiência direta com os doentes. E isso, de facto, fez com que mudasse a minha vida. Por isso, tenho atualmente 51 anos, fiz esta experiência com os 18. Sou natural de Vila do Conde, de uma freguesia de Vila do Conde que se chama Modivas. E atualmente vivo em Lisboa. Estou num serviço mais diretamente relacionado com o que é a direção das casas ao nível da província em Portugal,
mas já num longo percurso também de serviço direto aos doentes e agora concretamente num serviço mais geral, mas que tem sempre muito esta finalidade do serviço ao doente, porque são efetivamente o centro, não é, da nossa atividade e da nossa atuação. De que forma é que os campos de férias para jovens foram uma influência na sua vida e na sua vocação missionária? Pois, para mim foi a oportunidade de descobrir, não é, efetivamente a minha vocação. Eu venho de uma família cristã, que tínhamos prática de ir à Eucaristias, assumimos também o compromisso na paróquia, quer no grupo coral, quer nas catequeses, e depois, numa tentativa de venda de uma rifa de uma amiga, vim a descobrir as conferências vicentinas. Não me recordo se lhe comprei a rifa ou não, a verdade é que assumi o compromisso de integrar este grupo dos vicentinos na paróquia. Aí comecei a sensibilizar-me um bocadinho pelas pessoas mais carenciadas, os mais pobres, os mais velhinhos, os doentes, e depois, mais tarde, também comecei com ações de voluntariado num lar de idosos. Isto parece que é assim uma coisa muito inocente, mas que de alguma forma também me foi preparando para depois, nesta experiência com os doentes mentais, eu descobrir algo que talvez correspondesse mais às minhas inquietações interiores. Depois, não sei muito bem porquê, estas coisas às vezes não têm explicação, parecem acasos da vida, mas que quando olhamos para trás reconhecemos também muito a mão de Deus e a forma como Deus vai conduzindo a nossa história. Então, aos 18 anos, eu encontrei um folheto que dizia Campos de Férias das Irmãs Hospitaleiras. Achei que podia ser interessante 10 dias fora de casa, no verão. Não é? O meu pai disse-me que me deixaria ir se eu passasse de ano, era assim a moeda de troca, e a minha mãe disse que eu só poderia ir se fosse acompanhada. E então, com uma amiga que também se dispôs a fazer esta experiência, na altura ainda tentei fazer o campo em Braga, mas já não havia disponibilidade de vagas, e acabaram por me responder da casa da Idenha, a Casa de Saúde da Idenha, a dizer que poderíamos fazer a experiência lá. Então foram 10 dias de muita novidade. Éramos um grupo de 16 raparigas, na altura os campos eram só para raparigas, um grupo muito animado, muito dinâmico, muito vivo, mas aí fui recebida por uma irmã que inicialmente eu não consegui perceber o impacto que poderia vir a ter na minha vida, mas percebi que as irmãs eram pessoas felizes, que eram pessoas normais, que cantavam, que dançavam, que riam, que conversavam e que tinham este projeto de estarem ao serviço dos doentes. Por isso, o facto de esta normalidade, as irmãs não tinham assim uma coisa aparentemente muito especial que eu pudesse não ter, não é? Por isso acabei por perceber que aquilo também poderia ser uma opção possível para a minha vida. E depois o grande impacto foi efetivamente o encontro com os doentes. Em cada altura eu não percebi muito bem o que é que me estava a acontecer, mas o encontro com as pessoas com maior dependência, com mais deficiência, com mais limitações, porque eram mais dependentes em todo o cuidado. Em muitas, eu não conseguia nem entender o que elas me estavam a dizer, mas isso obrigou-me a colocar-me as perguntas fundamentais. Quem é que sou eu? O que é que eu fiz para ter saúde? O que é que estas pessoas fizeram ou não para não ter saúde e terem que carregar esta situação ou esta cruz de uma doença para o resto da vida que as fazia depender do cuidado de outras pessoas, e que esta questão que me começou a habitar por dentro era quase como um grito destas pessoas que reclamavam a minha entrega e que já não bastavam umas horas de voluntariado, mas que Deus me pedia de facto a entregar a vida toda ao serviço destas pessoas. Isto diz-se em 3 minutos, mas foi um processo que demorou mais do que isto, e se eu até aos 18 anos tinha pensado constituir família, pensava sempre numa família grande, porque eu gostava de uma casa cheia de gente com muita vida, ter a minha casa, a minha profissão. Eu estava a estudar gestão na altura, tinha meio ano de curso feito,
e achei que aquilo podia ser assim tudo uma coisa daquele momento e teria que tomar uma decisão com alguma prudência, e por isso decidi terminar o curso. Na altura fiz um bacharelato em gestão, por isso 3 anos, terminar o curso e ao longo deste tempo também ir percebendo se exatamente era isto que Deus me pedia para a minha vida. Fui mantendo o contacto com as irmãs e ao fim deste tempo, depois assim, com mais ou menos volta na vida, mas eu percebi que efetivamente Deus me dava a capacidade e me pedia que eu colocasse a minha vida ao serviço destas pessoas. De maneira que os campos foram um meio de eu descobrir a dimensão da comunidade, a dimensão da oração, de aprofundar mais a relação com Deus nesta perspectiva de um Deus que se preocupa, que se ocupa das pessoas que sofrem, que não é um Deus indiferente, que não passa ao lado da nossa história. Se calhar este aprofundar da relação com Deus eu nunca o tinha feito. E ali foi um Deus muito humano que eu descobri. E uma das nossas fundadoras tem uma expressão muito interessante, já referiu, fomos fundadas por São Bento Meni, com ele também estiveram ao lado 2 irmãs, Maria Josefa Récio e Maria Angústias Jiménez. Elas, quando conheceram o Padre Meni, reconheceram nele também que seria um homem bom, um homem santo, e que gostavam de colaborar com ele em alguma obra. Disponibilizaram-se a isso e depois nasceu a congregação. Esta Maria Josefa foi uma mulher casada durante 15 anos, nunca teve filhos, foi uma tia extremosa de 11 sobrinhos, com muita proximidade dos sobrinhos, mas ela sabia bem o que era ser mãe, não é? E dizia-nos: sede para as doentes verdadeiras mães. Não é? O cuidado que nós devemos ter com os doentes é efetivamente este cuidado desvelado, dia e noite, no fundo, que uma mãe tem por um filho. Não é? E é uma frase que temos muito presente, não é? E que também, de alguma forma, configura a nossa forma de atuar, não é? Como hospitaleiras que somos ao serviço das pessoas que sofrem. O que é a doença mental à luz do trabalho que desenvolvem enquanto irmãs? A doença mental é algo que condiciona muito a vida da pessoa, é algo que é fonte de um forte sofrimento na vida das pessoas. É algo de que nenhum de nós está isento também, não é? Todos, às vezes, digo assim de uma forma um bocadinho comum, não é? Somos potenciais portadores da doença mental, porque, embora a deficiência possa surgir com a pessoa, porque afeta, de facto, o seu desenvolvimento normal da vida, mas a doença pode surgir em qualquer momento da nossa vida. Algumas mais numa fase da vida, outras noutras. Comumente sabemos que as doenças da velhice até são mais naturalmente aceites pelo próprio envelhecimento. Há outras que surgem em idades muito jovens da pessoa e que de facto condiciona muito a pessoa. Na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua forma de relação socialmente, até com os amigos, condiciona a sua vida. Por isso, o facto de ser uma realidade de forte exclusão na vida, porque condiciona, de facto, muitas áreas da vida da pessoa, ao mesmo tempo é essa pessoa que necessita de alguém que esteja atento, que esteja ao lado dela, que ajude a ultrapassar as dificuldades, que lhe devolva essa dignidade que a sua vida, mesmo afetada por uma doença, tem. E esse é um dos nossos grandes empenhos, no fundo, é dizermos a estas pessoas que a sua vida vale a pena, não é? Que são, ainda assim, são pessoas muito amadas, muito queridas por Deus, e essa é assim uma das nossas grandes tarefas, não é? É de alguma forma traduzirmos para a vida destas pessoas a forma como Deus também as ama e se faz presente nas suas vidas. As Irmãs Hospitaleiras têm um projeto denominado Descomplicar a Saúde Mental, na qual fazem isso mesmo, descomplicar. Vamos ver. Porque temos direitos. Porque também queremos alcançar os nossos sonhos. Porque somos mais do que uma limitação. Porque queremos viver plenamente. Porque conseguimos fazer igual ou melhor. Porque podemos e conseguimos participar mais na sociedade. Porque há uma pessoa aqui dentro. Porque a nossa voz também conta.
Porque a vida é uma viagem individual de recuperação e superação. Porque tenho o direito a não ser discriminada e os outros podem aprender a viver a doença comigo. Porque somos capazes de ultrapassar os nossos problemas e de ensinar os outros. Porque somos capazes de ser úteis para a sociedade. Porque somos capazes de derrubar muros e ultrapassar barreiras. Porque a beleza está na diferença. Porque o sol quando nasce é para todos. Porque somos muito mais do que a nossa doença. Porque somos felizes. Porque somos capazes de ser mais autónomas. Porque sou igual a ti. Enfrentamos dificuldades, temos limitações, mas também temos potencialidades. É nelas que nos queremos centrar. A discriminação associada à doença mental é muitas vezes fruto de falta de informação, de ideias que estão enraizadas, mas que são falsas. Ainda há muito a fazer no apoio às pessoas com experiência de doença mental, mas não desistas, informa-te e luta pelos teus direitos. Contamos com o teu apoio. Irmã, este vídeo é um exemplo dos vossos projetos, onde as vossas utentes são as protagonistas. Como é que nascem projetos como este dentro da congregação e instituição? É um projeto de facto muito interessante, que vem muito deste reconhecer ainda o papel ativo e as capacidades que uma pessoa que seja portadora da doença tem. Não são pessoas incapazes. Claro que podemos estar aqui a falar de diferentes níveis de doença. Há pessoas que a sua doença é mais incapacitante e não teria nunca a possibilidade de fazer um vídeo, nem de falar sobre este tema da doença. Falarão de outras formas. Mas tem-se procurado trabalhar muito esta atividade com os doentes, que eles possam falar da sua realidade. É uma forma também de ir vencendo o estigma, de fazer presente este tema na sociedade. É interessante elas próprias, serem elas a falarem, porque é vivido na primeira pessoa e isto pode ajudar, inclusive, outras pessoas que vivam a mesma experiência a falar da sua própria realidade, a aceitar e também de procurarem ajuda. Na doença mental, o procurar ajuda é um fator que muitas vezes dificulta a intervenção e a recuperação. Nem sempre a pessoa está capaz de reconhecer que está doente. Pode não se sentir bem, mas não sabe procurar ajuda por si mesma. E por isso também é tão importante as pessoas que rodeiam o aperceber-se. Nem sempre é fácil chegar e conseguir ajudar. Mas deve-se procurar sempre os meios possíveis, ou com os amigos, com a família, com alguma ajuda médica, tentar aproximar e, sobretudo, ajudar esta pessoa a que procure os meios que a podem ajudar. Estas pessoas que fazem este vídeo são pessoas que estão numa situação estável da sua doença, que têm esta possibilidade de conjuntamente refletirem e de pensarem o que é que gostariam de dizer à nossa sociedade sobre a realidade da sua própria vida e da doença que as afeta. É interessante, é um vídeo que envolve utentes de várias casas, de vários centros, e elas próprias se porem conjuntamente a trabalhar com a ajuda de alguns técnicos que as prepararam também para fazer este trabalho final. Que outros projetos têm desenvolvido nesta área e qual o projeto que mais a tocou? E qual o feedback? Bem, os projetos têm sido vários, quer numa linha de prevenção, quer depois já naqueles que podemos ir realizando de acompanhamento ou até de promoção dos próprios utentes. Na prevenção, tivemos agora recentemente um projeto também financiado, que era o projeto No Stress, que já estiveram aqui também. Por isso, é um projeto que decorre nas escolas, que procura sensibilizar as populações mais jovens para a realidade da doença mental,
para serem capazes de reconhecer as suas próprias emoções, de falarem daquilo que vivem, que experimentam, aquilo que os pode perturbar, e ajuda também a reconhecer os sinais, quer na sua própria vida, quer dos seus mais próximos, estes sinais, e efetivamente a procurar ajuda. Depois temos alguns projetos de acompanhamento das pessoas nos seus contextos, seja em apoio domiciliário, seja também em unidades socioocupacionais, em que procuramos, de acordo com as capacidades e o gosto de cada utente, reduzirmos também aqui o seu isolamento, porque é muito difícil às vezes as pessoas encontrarem um lugar na sociedade, pessoas que os aceitam, que eles se sintam acolhidos pelas pessoas com quem convivem diariamente, e às vezes estes ambientes um bocadinho mais protegidos, de alguma forma, que desenvolvem iniciativas e atividades mais adequadas, quer ao seu gosto, quer à sua capacidade, também os ajuda depois a ultrapassar e a conviver melhor com a sua situação. E é interessante ver o envolvimento. A mim chamou muita atenção, por exemplo, este ano, em um grupo de Condeixa. Condeixa tem neste momento um grupo, não é um internamento só para senhoras, tem também já um grupo misto, e foi muito interessante na participação nas marchas em Coimbra, na cidade, nas marchas da cidade, a quantidade de homens que havia no grupo. E achei tão interessante perceber que eles também gostam de se envolver e de participar, e eu achei que era um sinal muito saudável, não é, de integração. Acho que eles têm sido muito bem recebidos pela comunidade da cidade nestes eventos, têm participado muito em iniciativas exteriores, e é bom ver como também a própria sociedade vai respondendo a estes momentos de integração e de convívio. Mas os próprios utentes da casa se envolverem e terem gosto em participar nestas iniciativas mais no exterior. Não sei, tem havido alguns projetos também mais de intervenção comunitária, mais de prevenção, até depois nas idades mais de maior, mais propensas ao envelhecimento, também muito no promover, um bom nível de saúde, não é? E sobretudo retardar o aparecimento das doenças, muito da estimulação cognitiva. É muito interessante também todos estes projetos. Tem havido também alguns na área da pintura, todo o que é mais a parte artística também. Alguns têm participado em exposições com os seus próprios trabalhos, que também é muito interessante. E como vemos, existem imensos projetos, mas vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje o nosso tema é desmistificando as doenças mentais, e temos aqui connosco a irmã Fernanda Oliveira, das Irmãs Hospitaleiras. Estávamos aqui a conversar, terminámos de falar dos projetos, mas também a irmã já tinha falado da questão da sensibilização da família, dos amigos. Porquê é que é tão importante essa sensibilização, não só da família, da sociedade, dos amigos? E também já adicionando a esta pergunta, porque é que ainda há esse silêncio, às vezes por parte até da família, da sociedade e dos amigos? Os três fazem esse silêncio em relação a esta questão da doença mental. Bem, esta é uma realidade simples e complexa em simultâneo. Nós todos nascemos num contexto familiar que é marcante para a nossa vida, queiramos ou não. Quando se chega a diagnosticar uma doença, quando às vezes chegamos a este momento, já há uma história de sofrimento muito grande até esse momento. Quer da família, que muitas vezes não sabe lidar com a situação, da própria pessoa, porque às vezes não percebe que à sua volta está a gerar algumas situações que são desconfortáveis, a própria incapacidade para responder ao trabalho. Aqui os amigos também muitas vezes não sabem como lidar com comportamentos que não são tão normais ou tão comuns, e também não sabem como ajudar. Há uma diversidade enorme de situações, mas muitas vezes também se magoam muitas relações, se queimam muitas relações, embora o marco familiar é um marco muito, muito importante. É muito difícil nós desligarmos de um familiar,
mas às vezes o desgaste é tal que às vezes também já é difícil depois reatar as relações, o perdoar, o curar e conseguir compreender, à luz de uma doença, as situações que se viveram. Por isso não dá para generalizar, mas pode acontecer efetivamente. Por algum motivo esta pessoa, pela gravidade da sua doença, pode ter que chegar a uma institucionalização, onde por vezes aparentemente pode até ser mais fácil cumprir as regras, obedecer, acolher e seguir um tratamento que é dado, porque as pessoas estão acompanhadas dia e noite, têm a intervenção da equipa técnica nas diferentes áreas e efetivamente a pessoa pode começar a responder melhor. Mas a marca familiar é uma marca que está lá sempre e tem um peso muito, muito grande. Por isso, sempre que possível e é desejável que isto aconteça, a família deve participar no próprio processo de recuperação e de estabilização do próprio doente. Hoje faz-se isto de uma forma muito natural e a família é muitas vezes uma chave de leitura para compreender a própria evolução da doença e como é que se chegou a esta situação. Por isso tem uma participação muito, muito importante. Sempre que possível, procura-se a proximidade e o envolvimento da família em todas as fases da recuperação, da reabilitação da pessoa. Porque é que muitas vezes há o afastamento e o silenciamento? Muitas vezes por desconhecimento, muitas vezes porque as pessoas também não têm o esclarecimento suficiente de como lidar ou de como estar nestes contextos e de lidar com a doença. Muitas vezes são pessoas que também não têm grandes recursos, não têm grande formação, e isto também provoca um certo afastamento e um certo desligar da situação do familiar. Às vezes as distâncias, não é? Também não permitem uma visita, uma presença com frequência. Hoje facilmente nos movemos. Claro, nem sempre os utentes conseguem estar na proximidade dos seus familiares, até no próprio internamento. Chegamos a ter pessoas com 50 km de distância, que não facilita depois a presença e esse convívio próximo com a família. Mas é muito importante que as famílias se interessem, são as primeiras interessadas quer na defesa dos direitos dos utentes, quer naquilo que efetivamente pode ser o maior bem para eles. Muitas vezes também se despreocupam pelo facto da pessoa estar numa instituição que responde à maioria das suas necessidades e já não sentem essa necessidade de envolver. Mas estamos num contexto social onde isso é muito importante, porque as famílias têm um poder e uma influência, mesmo junto dos organismos estatais, que as instituições não conseguem ter. E neste contexto nós procuramos, e já existe há muitos anos nos centros e em muitas instituições que não das Irmãs Hospitaleiras, existem associações de familiares e que têm um peso muito significativo. Existe, inclusive, neste momento, uma confederação das famílias e destas associações, que se chama Familiarmente, e que tem neste momento, inclusive, assento na Assembleia da República em determinados contextos e que vai fazendo presente e vai debatendo todas as temáticas relacionadas com os doentes e é um termo assim de força, mas que no fundo vai lutando também pelos direitos dos doentes e pelos direitos que as próprias famílias têm de ver respondidos. As instituições que podem, de facto, ajudar os seus doentes no futuro, quando as famílias já não puderem, porque faltam os pais, porque faltam os irmãos, quem é que vai cuidar no futuro estas pessoas, não é? E então esse debate vai-se fazendo, não é? E ajudam com alguma luta. A desmistificar. Também. É verdade, trazem mais para o debate público estes temas e vão fazendo presente este tema em diferentes realidades. E vão procurando apoios e até algumas iniciativas e alguns projetos que é muito interessante. E faz parte desta proximidade da família. E a pena é não termos mais envolvimento das famílias, né? Porque isso é muito importante. Mas eu acho que também
é preciso ir despertando. Não basta confiar o nosso utente, o nosso familiar a uma instituição. Devemos continuar a lutar pelos seus direitos e a garantir que no futuro eles continuam a ser assegurados. Temos que lutar pelos nossos familiares, É não verdade. é? Família de muitas para isso mesmo. formas, não é? É isso a vida em todas as circunstâncias. Fala-se muito da ciência do cuidado, mas eu também quero acrescentar aqui que também se deve falar, se deixou de falar, tem que se falar, a arte do cuidado. Ao mesmo tempo que o cuidado é uma ciência, mas também é uma arte. Fale-nos dessa questão. Muito bem. Aqui ciência, nós juntamos muito duas palavras, que é a ciência e a humanização, e a humanidade, não é? Neste cuidar. Por um lado, aquilo que é muito humano, o que é muito básico, e por outro lado, o desenvolvimento da ciência, que felizmente vai se desenvolvendo muito e a passos rápidos, e que também permite proporcionar uma maior qualidade de vida aos utentes. Não se pode cuidar de qualquer forma, não é? Há uma forma que, sobretudo, tenta valorizar aquilo que a pessoa ainda tem para dar. E é muito importante conhecer o gosto de cada um, as capacidades de cada um e promovê-las, não é? Trazê-las à luz, dar-lhes significado, dar-lhes importância, e isso eu acho que é valorizar a pessoa e no fundo, porque ela possa continuar a dar o seu contributo e a ter o seu lugar na sociedade. E isso vai além da ciência. Vai além da ciência, sim. Como é que nós então podemos desmistificar esta questão da saúde mental que hoje ainda é tão colocada de lado, tão escondida? Penso que temos que falar muito desta realidade ainda. Temos que dar passos de proximidade a esta realidade. Reconhecemos que neste contexto da pandemia este tema está muito mais latente, está muito mais nas páginas dos jornais, percebe-se que é uma preocupação mais comum, pelo menos como tema. Claro que depois o dar passos efetivos pode demorar um bocadinho mais de tempo, mas sobretudo o falar e dar passos de proximidade. Nós naturalmente, e talvez eu estou convencida que muitas vezes os filmes que nos apresentam a realidade da doença mental, às vezes relatam ou transparecem aquilo que é o mais caricato ou o mais extraordinário de uma doença mental. E às vezes ficamos por aí. Por vezes ficamos com medo desta realidade. Medo porque um dia nos pode tocar e medo também por não saber como lidar. Por isso é muito importante tudo o que é o darmos a conhecer, o falar, o dar a conhecer e, sobretudo, dar passos de proximidade a esta realidade. Estou convencida que as atividades hospitaleiras são, efetivamente, um meio para que isto possa acontecer. Eu fui testemunha durante muitos anos, em anos que estive mais diretamente a trabalhar na pastoral juvenil, da transformação que ocorre na vida de um jovem entre que entra numa casa hospitaleira e que sai passado 2 dias. São suficientes 2 dias, não é? Porque é o tempo de ultrapassarmos um bocadinho os nossos preconceitos, de nos abrirmos à relação. Deixamos de ter uma ideia do que é que pode ser a doença mental, dos medos que podemos ter, dos preconceitos, e passamos a conhecer os nomes, conhecemos as histórias, conhecemos o gosto de alguns utentes, temos a oportunidade de interagir com eles e percebemos que a relação com as pessoas que estão doentes e que muitas vezes têm que viver numa instituição é uma relação muito humana e que de alguma forma também nos dá a conhecer a nossa própria realidade de humanidade, não é? Às vezes andamos um bocadinho alheios àquilo que nós próprios somos. E por um lado ajuda-nos a tomar consciência de nós próprios e por outro lado percebemos que o mais importante e aquilo que prevalece muitas vezes é a relação. É que o outro deixe de ser um nome, ou um mero nome, ou uma estatística, e passa a ser uma pessoa real, com uma história, e com quem é possível nós estabelecermos alguma ligação. O afetivo, depois aqui funciona muito, não é? E eu achava muito interessante, pessoas grandes, não é? Dos seus 15, 16 anos, que entravam ali, assim, muito timidamente, e depois
eram capazes de chorar no final ao despedirem-se, não é? Pela marca que levam da relação e da vivência daqueles dias, não é? Como foi tão significativo. E eu estou convencida que efetivamente alguém que passa numa casa hospitaleira pode ou não colocar até em questão a sua vocação, o seu projeto de vida, mas seguramente leva uma marca para a sua vida que é perder o medo, não é? E se por um lado até ali era capaz de se afastar destas pessoas por não saber lidar, pelo desconhecimento, depois por outro lado o ser capaz de se aproximar, de se interessar, de ver como é que pode ajudar, de minorar também o distanciamento social, o isolamento e estar muito mais sensível a todas estas questões. Quais os apoios sociais que existem presentemente que ajudam os utentes e quem vos procura a terem uma estabilidade que não teriam sem a vossa ajuda? Pois esta é uma questão difícil. Claro que as pessoas que estão nas nossas instituições estão sob um acordo que nós temos com o Ministério da Saúde, por isso há aqui uma garantia do tratamento que é garantida pelo Estado, ou pode ser o Serviço Nacional de Saúde ou outro subsistema. Nem sempre é fácil as pessoas chegarem ou terem acesso ao internamento, pelo menos nas instituições que querem, por todas as regras que existem de referenciação e de acessibilidade a um internamento no caso de ser necessário, ou a caso de tratamento, porque pode ser por um período mais curto ou um período mais longo, e algumas até têm necessidade para o resto da vida. Depois, a maioria deles contam também com os apoios sociais da sua pensão ou da sua reforma, que dá um bocadinho para os seus gastos pessoais, para as coisas que são mais básicas e da necessidade de cada um, para a sua roupinha, se tem a possibilidade de algum passeio ao exterior, para responder às necessidades que seja necessário de tratamento na saúde de outras áreas que não a psiquiatria. Portanto, alguns têm a possibilidade de vez em quando oferecerem uma prendinha à família, que também alguns são muito sensíveis a isso e têm essa oportunidade. Por isso, de alguma forma, a instituição garante aquilo que é o internamento em si e a pessoa tem os seus recursos também que lhe chegam pela via da segurança social. Sim, é muito importante também as pessoas poderem, no meio disto, poderem ter as suas escolhas ainda, não é? Terem o seu gosto, poder escolher a sua roupa, poder escolher onde querem ir, quando é possível também satisfazer este gosto, não é? Algumas gostam às vezes de ir a um espetáculo, também se procura promover algumas saídas ao exterior porque se desenvolve mesmo essa inserção normal na sociedade e que a pessoa possa ter, dentro das suas condicionantes de saúde, ter um bocadinho, pronto, a experiência de vida normal de uma outra pessoa. De que forma é que nós encontramos Deus nesta realidade? Bem, Deus faz-se presente em todas as realidades. Às vezes é difícil descobrir, efetivamente, e eu muitas vezes me questiono estas pessoas, porque é que ainda acreditam em Deus? Muitas delas podemos encontrar dentro das pessoas que nós temos nos nossos centros. Nós não internamos pessoas só católicas, nós estamos abertos a qualquer pessoa, independentemente da sua raça, religião, pronto, ou país, não é? E às vezes eu pergunto-me como é que há pessoas com uma fé tão arraigada no meio de uma experiência de sofrimento, de dor, de uma doença que as faz viver numa instituição. E encontramos pessoas com uma fé muito profunda, não é? E eu acho que é muita experiência, é um bocadinho a leitura que eu faço, destas pessoas, quando tudo falha à sua volta, Deus permanece. E isso marca, não é? E é estruturante na vida da pessoa. E elas reconhecem muito também, quer dizer, essa presença de Deus nas pessoas que as cuidam, nas oportunidades que têm. Nós temos celebrações de Eucaristia diariamente nos nossos centros e elas têm a possibilidade de frequentarem a igreja sempre que querem. As que são de outra religião têm a oportunidade também de terem as visitas das pessoas que as acompanham e pronto, procuramos desde esta realidade também proporcionar todos os meios para que a pessoa possa
possa viver a sua experiência também de fé e espiritual. Descobriu a sua vocação através dos campos de férias para jovens. Estes campos ainda acontecem? Se acontecem, é para rapazes e raparigas, só para rapazes, só para raparigas, e a partir de que idades é que podem participar? Bem, continuamos a proporcionar estas experiências de proximidade às pessoas que estão nas nossas instituições, precisamente porque estamos convencidas que esta é uma forma também de vencermos precisamente o estigma e o afastamento que existe a esta realidade. As atividades continuam a acontecer, sejam de um dia, sejam de fim de semana, e os campos de férias, que são mais dias, podem ser 7 dias, podem ser 10 dias, às vezes depende um bocadinho também dos anos. Este ano, por exemplo, estamos um bocadinho mais limitados de tempo por toda a experiência da Jornada Mundial da Juventude, que nos reduz aqui um bocadinho mais o tempo do verão e das férias, mas muitas vezes nas férias de Natal, nas férias de Páscoa, no Carnaval, temos a oportunidade de proporcionar. As pessoas podem procurar por sua iniciativa estas atividades, até através da Juventude Hospitaleira. A Juventude Hospitaleira nasceu da vontade dos jovens que fizeram a experiência com os irmãos de São João de Deus e com as irmãs hospitaleiras, que depois desta experiência gostaram tanto que queriam de alguma forma ficarem associados, não é? É um movimento que já tem muitos anos e que continua, permanece. Por isso os jovens podem chegar até nós e conhecerem as atividades através do site da Juventude Hospitaleira. Normalmente são atividades que têm uma componente de oração, de formação. Tratamos alguns temas, uns mais da dimensão humana, ou mais dos temas mais de relação, mas também os temas da doença mental. E depois tem também sempre a experiência direta com os utentes, seja nos momentos mais de alimentação dos próprios doentes, seja também depois nas dinâmicas e atividades que muitas vezes proporcionamos, aproveitando que também temos os jovens em casa e que podemos fazer dinâmicas e atividades que depois nos outros dias nem sempre é possível. Uma pessoa que queira ser voluntária ou que queira viver uma experiência convosco para além destes campos, pode fazê-lo? Todos os centros têm voluntariado. O voluntariado é uma força muito, muito valiosa nos nossos centros, porque são pessoas que estão disponíveis para o que seja necessário e que são uma extra equipa para proporcionar momentos também de descontração e de acompanhamento dos próprios doentes. Temos voluntários que promovem momentos de oração, outros que acompanham os utentes no jardim, por isso qualquer pessoa se pode propor, terá que fazer a sua inscrição, propondo-se como a disponibilidade para participar como voluntário, e depois terá uma entrevista e será integrado. Procura-se também as áreas que a pessoa tem mais aptidão e, de acordo com os horários que tem disponível, que possa ser enquadrado nas atividades que podem decorrer nesses horários. O nosso programa está mesmo no fim. Uma mensagem para quem está lá em casa? Que procurem aproximar-se desta realidade, que procurem ver para além do que é uma doença ou um comportamento que pode ser um bocadinho estranho, que há uma pessoa e que essa pessoa é digna, não é? E que pode efetivamente ser amada, pode ser escutada. Temos sempre algo que pode minorar o sofrimento do outro. É sempre bom colocar-nos no lugar do outro, não é, irmã? Muito bom, é fundamental para a nossa vida. E também nos podemos perguntar, não é, se fosse eu, não é? Imaginando que sou eu naquele lugar, o que é que eu gostava que fizessem por mim? Não é? Isso é muito, muito importante. Muito obrigada pela sua presença, por nos dar a conhecer ainda mais um bocadinho do carisma das Irmãs Hospitaleiras e pelo vosso excelente trabalho e entrega. Muito obrigada também. E assim que está aí desse lado, eu quero agradecer-lhe, porque é graças aos nossos benfeitores, à grande família Canção Nova, que nós podemos levar até sua casa programas como este, que nos mostram que a Igreja está em missão, em saída, e que vai de encontro àqueles que mais precisam e que está bem viva. Então, muito obrigada por ajudar a Canção Nova e por nos ajudar a levar a conhecer carismas tão bonitos como este, que cuida das pessoas. Assim me despeço, até ao próximo programa, se Deus quiser.
Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.